Ministério da Cultura apresenta MostraArte.on. Hoje conversando com Lilian Graça, falando sobre a obra Encobertos. Lei de Incentivo à Cultura. Instituição beneficiada, Hospital Pequeno Príncipe. Com patrocínio de Adame, Grupo Incopostes, Cia Petro, Itambé, Agrosul Catarinense, Vianmac e Dicomp. Realização, Bench Produções Culturais. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Eu sou o Jorge e dou as boas-vindas para Lilian. Boas-vindas também. Estou feliz em estar aqui, muito agradecida pela possibilidade de participar dessa mostra com tantos trabalhos incríveis, o que eu pude acompanhar. Estou Joia. acompanhar. Lilian, a nossa proposta aqui é a obra, né, o Encobertos, entra na nossa grade a partir de amanhã, tá? Entra no canal da Bench Produções do YouTube. E a proposta dessa live aqui é a gente conhecer um pouquinho mais do artista por trás da obra. Enfim, me conta um pouquinho de você, da sua trajetória, de onde você vem, para onde você vai, me conta aí. Conto sim. Então, no momento eu estou na Bahia, sou baiana, e trabalho com dança desde os anos 80, já tem um tempinho aí, 43 anos, que eu estou nessa cena da dança, trabalhando como dançarina criadora e também como coreógrafa. E sempre nesse percurso de estar estudando e muito interessada no processo criativo, né? Eu sou formada pela UFBA, pela Escola de Dança da UFBA, tanto como bacharelado, né? Na época se chamava dançarino profissional, nos anos 90, na verdade. Morei um tempo também em São Paulo, onde participei da cena paulista. E depois eu fiz especialização também em coreografia. Então, meu interesse sempre esteve voltado para processos criativos, né? Um tempo depois saí da Bahia, morei na Alemanha, onde eu fiz mestrado também em coreografia, sempre nessa lida, né, com o fazer criativo. E dentro dessa lida, a câmara sempre foi um instrumento que esteve presente em todo esse processo, né? Tanto desde o começo? Desde o começo, tanto a nível de registro, sério. Tanto primeiro a nível de registro, para registrar o trabalho, para ter, sempre fui uma pessoa que sempre cuidei dessa parte de ter, né, os registros, tanto a nível de foto, como no próprio audiovisual, quando a câmera começou a estar disponível para isso, né, final dos anos 80, por aí. E depois comecei também a ter colaborações com pessoas que também com filme, com pessoas que trabalhavam com cinema. E a câmera passou também a ter outra função, né? Uma função mais de estar participando também do processo criativo. Sim. A câmera registrando processos improvisatórios, né? E dentro disso, tendo essa possibilidade de colher os materiais da improvisação para construir a coreografia. Então, ela sempre teve, de algum modo, ali, presente, né? Sim. Mas para os anos 2000, eu morando ainda na Alemanha, eu tive o desejo de aprofundar isso, de aprofundar a questão do audiovisual. E comecei a fazer cursos de edição, de câmera, né? Comecei a aprofundar mesmo, a investir nisso. E fiz os primeiros vídeos bem incipientes, bem simples, editando, bem simplesmente. Só que o que aconteceu foi que, quando eu apresentava esses vídeos, ainda num público bem pequeno, bem restrito, havia algo ali nos espectadores, nas pessoas que estavam assistindo, que começou a me interessar, que era um certo mover junto com a obra. Então, isso ficou me instigando, porque eu acreditei que alguma coisa na obra levava as pessoas a moverem. Né? Entendi. Então, eu comecei a querer estudar isso, comecei a querer saber mais, né? E me veio o conceito de percepção sinestésica, né? Percepção do movimento. E entender o que havia dentro desse sistema audiovisual, e mais especificamente dentro da linguagem da dança, da videodança,
que levava a isso. E dentro, claro, da minha obra. Mas eu já tinha uma certa intuição de que o que eu estava fazendo ali em termos de espaço, que eu estava colocando o bailarino em determinadas posições que levavam, de alguma forma, o corpo do espectador também a querer entender aquela posição do corpo do bailarino, que não estava muito claro, não era dado assim de maneira muito óbvia. Eu acreditei que era essa possibilidade estética que levava a esse movimento. E fui para o doutorado. Então, Encobertos é, na verdade, uma das obras da minha pesquisa de doutorado sobre percepção Entendi, sinestésica. entendi. Exatamente. Então, o doutorado, ela faz parte de uma série de 13 obras com diferentes questões que eu vou lidando Uhum. para discorrer, né? Porque o doutorado ele foi uma pesquisa teórica e prática. Então, eu vou discutir a partir dos conceitos de percepção dentro da percepção no aspecto geral, como da percepção nas obras de arte, e vou experimentar a partir do que eu vou estudando, né? Entendi. E, Lilian, eu sou bailarino, tá? Também trabalho com o corpo, eu estou entendendo muito bem a nossa conversa aqui. E me conta uma coisa, e me interessou muito, fiquei instigado com essa percepção sua. Como fica a música nisso? Porque quando o espectador assiste algo de dança, muitas vezes o ritmo, a música que dá essa possibilidade da pessoa se mexer. Você percebeu isso também? Estudou isso também? Está dentro dessa mesma perspectiva? Sim, o som ele entra de maneira fundamental na minha pesquisa também. Também estudo o som como uma das questões que leva também a esse lugar do que eu estou chamando de ação sinestésica. Eu não estou nem dizendo que é uma reação, porque eu estou entendendo que a percepção ela lida aí de maneira é uma correlação, né? Não é porque o movimento Entendi. do audiovisual acontece que eu reajo a ele. O entendimento todo aqui é que eu preciso me mover para entender o que está acontecendo ali naquela imagem, né? Uhum, sim. E a videodança, ela tem 4 elementos, né, de movimento que, de alguma forma, potencializa isso, que é o movimento do corpo, o movimento da câmera, o movimento da edição e o movimento do som. Então, o Uhum, som é fundamental porque, no caso da tela, é um espaço bidimensional. E o sim. som ele vai preencher esse espaço de alguma forma, dando também ao corpo volume, densidade, textura, localização, né? Porque com o som, a gente remete imediatamente ao espaço, né? A gente, Uhum, né? O som dentro do nosso processo perceptivo, ele está muito vinculado a essa ideia de localizar, da textura. Quando o som a gente já diz, é o som de uma faca, ou é o som de uma água, é o som, a gente sabe, né? sim, sim. Quais são os sons. Então, então o som tem esse potencial. No caso de Encobertos, eu trabalhei conjuntamente com uma pessoa, né, que é o Marcelo Sena, que fez toda a trilha sonora. E eu dou muito valor também ao som ambiente. Para mim é super Uhum, importante, né, na videodança, que o som não seja simplesmente de uma música que venha simplesmente colocada por cima. Eu sim. preciso desse som do corpo, né, no espaço. E Marcelo foi incrível, assim, Marcelo Sena é um artista da videodança também, da dança e da videodança de Recife. Ele tem uma companhia, chama Companhia Etc. E ele Ah, trabalha também há muito tempo com videodança. E foi uma cooperação incrível, assim como a dos bailarinos, porque Encobertos mesmo, ele trata de uma questão que é o espaço entre, né? Então, eu trabalho a tela como um campo de passagens entre a superfície e a profundidade. sim. Então, eu vou brincando com essa espacialidade, com a ideia de que seja possível que o espectador possa caminhar junto,
ele possa também passar desse lugar, né? De um lugar que é mais perto, né? Então a gente Sim. chega muito perto com a câmera e depois a gente vai criando com o próprio corpo do bailarino, a gente vai criando uma moldura, uma espacialidade para ver o profundo, para ver o de lá de longe, né? E a gente vai caminhando e faz essa brincadeira na primeira parte, um pouco a partir de um plano sequência que é bem detalhado e bem direcionado, bem construído no sentido das ligações de uma parte para outra. E na segunda parte, na verdade, é a terceira parte. Né? A primeira parte eu saio de um plano geral e vou para um corredor, brinco com essa ideia do plano geral para ir para um lugar bem apertado, no traveling para frente. A segunda parte é o plano sequência, e a terceira parte é um trabalho todo improvisado, né? A partir das ideias de passar um pelo outro. Né? Então, há uma relação de passagem entre a câmera e os bailarinos e a câmera e os bailarinos entre si. E esse espaço, que é um espaço aberto, né? Que é um espaço, um vão de uma unidade da Universidade Federal da Bahia. E a gente brinca com essas passagens muito dinâmicas e para dinamizar mesmo, né? Para trazer essa possibilidade de um corte mais rápido e também é outra dimensão, é trazer o que a gente faz na segunda cena, que é o plano sequência, para uma terceira cena mais dinamizada, mais rápida, mais que leve também a essa efusão no espectador, né? Sim, sim. Então, essa é a tentativa, né? Porque a pesquisa é sempre uma tentativa, né? Nunca a gente tem certeza de nada. De nada. No entanto, o Encobertos tem me dado algumas certezas, porque eu já estou aí na lida também do ensino da videodança, né? Tenho dado cursos de videodança, tanto sozinha como em parceria com Leonel Brum, que é um diretor do festival Dança em Foco, né? Um dos primeiros festivais de videodança do Brasil. A gente tem uma parceria, a gente já trabalhou em vários festivais, em vários lugares dando esse curso, e Encobertos acabou virando também uma ferramenta pedagógica, em que a gente trabalha essas questões da percepção com as pessoas. Elas assistem e depois elas experimentam se colocar no lugar desses bailarinos, ou no lugar da câmera, ou no lugar da edição. A gente faz isso virar, né? A gente fez Encobertos virar uma ferramenta pedagógica, então cumpre também uma outra função, né? Muito, muito legal isso. Foi uma descoberta, por acaso, como é, né? A própria arte, as relações de acaso, e a gente tem sempre trabalhado também dessa forma, né? Que maravilha. O que me chamou bastante atenção no vídeo é essa transformação que você colocou, onde você vai emoldurando o que vocês querem mostrar. Seja por baixo de um braço, qualquer vãozinho que aparenta, de repente aquilo se transforma numa moldura e tem uma movimentação lá longe, né? Que dá essa profundidade no que vocês propuseram. E depois também o olhar da câmera. Eu acho que é nessa terceira parte que você mencionou, que a coreografia que está sendo mostrada, é o olhar da câmera. É um olhar completamente distinto e direcionado, né? Vocês só mostram aquilo que a câmera quer ver, às vezes. Né? Quando o bailarino passa correndo na frente e tem essas transições, o plano fica fechado em determinados locais, em determinadas pessoas, que isso direciona o olhar do espectador. Aquilo se transforma num outro trabalho, às vezes, por causa desse olhar. Eu acho que o olhar ele é sempre direcionado de alguma forma, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a pessoa que assiste, nem todos os olhares vão ver da mesma forma que... Com certeza. E nem então, tudo, né? As pessoas, mesmo que esteja no Castro Alves, naquele palco gigante, eles vão ver aquela bailarina do canto direito. É ali que o olhar está. Exato. E no audiovisual
é a mesma sim. coisa, né? Essa ideia de que a câmera direciona o olhar, para mim é uma forma muito determinista de dizer que você tem poder sobre o olhar do outro. E você Tá, não tem o entendi. poder sobre o olhar Não, do de jeito outro, nenhum. porque o outro tem a sua própria experiência de corpo e de olhar. O quanto uma pessoa conhece de audiovisual, o quanto uma pessoa assiste de cinema, da própria videodança, isso vai definir e vai determinar a forma como ela olha para aquela coisa, o que ela realmente vê, Uhum. né? Sim, sim, sim. Então, por isso que é incerteza, por isso que a gente não tem certeza se a gente De vai nada. conseguir chegar, né, a Aham. essas pessoas. Né? A gente tenta, a gente oferece, é uma Sim, oferta, né? sim, perfeito. É uma palavra boa essa. Sim. É uma oferta. É isso mesmo. É. E se ele pegar, se ele coincidir com aquilo que eu queria, maravilha. Se não coincidir, maravilha Tudo bem. também, né? E Aham. se descobre novas possibilidades, novas coisas, né? Mas o olhar foi uma questão importante para mim. Porque nos estudos de percepção, o olhar, e todas as obras elas vão trabalhar com isso, o olhar, ele é corpo, né? Ele não está separado do corpo. O olhar, ele é totalmente imbrincado com os outros sentidos, com o sentido do tato, com o sentido do próprio movimento, com o sentido da escuta, né? Sim. Então, esses sentidos, eles estão se misturando, eles estão complementando um ao outro, né? E às vezes a gente escuta uma coisa e aquela escuta nos remete a uma imagem, né? Às vezes você vê Uhum. uma coisa e você se arrepia inteiro, a pele toda se arrepia, né? E aí você vê a coisa e você vai junto com ela, né? Então, Sim. é isso que o meu trabalho lida, né? Lida com essa complementariedade, claro. Tem milhões de autores que eu poderia citar aqui, mas Sim, sim. não é isso que interessa. Mas a ideia principal é de que percepção é movimento e de que percepção é exploração, né, do ambiente. E a visão, quando ela está olhando para aquilo, ela está explorando. Uma criança, ela não vai ver do mesmo jeito um audiovisual que um adulto, que Sim. já está vendo. Se bem que hoje é diferente, né? Hoje as crianças já estão com o celular na Já mão há olha, muito é. tempo, né? Então, vamos dizer, uma criança de 40 anos atrás, uma criança de hoje não tem a mesma, né, forma de ver. Outra Então, história. exatamente, é processual. E essas coisas que me interessam, como essas coisas podem virar obra, né? Como elas podem virar processo Sim, criativo, sim. e como elas podem tocar de alguma forma, porque no final tem a ver com isso, né? A ideia Perfeito. do sentido do toque, né? Por isso que a gente aproxima muito para sentir tocado e Uhum. afasta para que tenha o olhar tátil, o olhar do toque e o olhar da distância juntos, né? Então a brincadeira, na verdade, que eu faço são esses dois tipos de olhar. O Sim, olhar que aproxima e que eu consigo ver todas as imperfeições, né? Da sim. pele, do tecido, e o olhar que vê a forma, que vê a estrutura inteira, né? E, claro, essa coisa que você falou, né? De que dá a moldura do corpo para ver lá no fundo, tem uma inspiração que é do Messi Cunningham. Preciso dar essa Os créditos. indicação, porque é o crédito, porque foi uma dos artistas que mais experimentou essa relação de profundidade na videodança, né? Porque desde o início ele entendeu que transferir o movimento do plano tridimensional para o plano bidimensional havia uma certa perda de uma qualidade de movimento. Essa perda de uma Hum, energia é uma perda dessa sensação de sinestesia mesmo. Então, Kanye ele foi explorando isso, ele foi descobrindo essas relações de tridimensionalidade, tanto com a colocação dos bailarinos no espaço, como sim, também o movimento de câmera. Então, se você olhar todas as obras de Kanye, ele vai tratar disso, né? que legal. É muito legal, muito legal. E eu me inspirei para Sim, fazer isso, né? maravilha. Lilian, já deu o nosso tempo. Quer Porque... acrescentar mais alguma coisinha para a gente terminar? Não, só queria agradecer mesmo, estou muito feliz. Falar em Cobertos é sempre muito feliz, assim, e também agradecer por estar podendo participar dessa Perfeito. mostra. É incrível, incrível mesmo.
as obras e a valorização que vocês deram também para a dança. Sei que tem muitos outros trabalhos, mas a dança tem uma força, né? Sim. Essa arte precisa ser valorizada e foi muito incrível. Muito obrigada. Maravilha. Então, Encobertos entra na nossa grade a partir de amanhã, tá? O nosso vídeo também, o nosso bate-papo aqui também vai estar lá no YouTube, no canal da Benji Produções. E permanece aqui também no Instagram, para quem quiser dar uma olhadinha e conhecer mais um pouco da sua história e do trabalho. Parabéns, muito obrigado e vida longa aí, sucesso. Obrigada. Tchau, tchau.